Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jairan Rodrigues e esse é o primeiro Morte e Vida José. Aqui ao meu lado estão... Ninguém! Muito bem, então vamos começar. Muito bem, mas antes de darmos início a esse bate-papo de uma pessoa só, também conhecido como monólogo, vamos a um recado do nosso patrocinador. Que bonito, fiquei até emocionado. De ser nordestino, por onde passa o Rio São Francisco, eu mergulho no céu infinito. Chico, velho Chico, 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 Bem, meus queridos, estamos hoje aqui para falar da seca, por isso o título de 7 anos de seca. Aí você pergunta, mas Jairan, 7 anos de seca? Isso não está errado? Bem, você vai descobrir o porquê desse título no decorrer do podcast. Bem, é importante lembrar que períodos de seca são comuns e ocorrem em todo o país e em todo o mundo. Mas o termo seca, seca mesmo, como a maioria das pessoas conhecem, é aquela imagem do nordestino passando fome ao lado da sua mulher magrinha com seus 5 ou 6 filhos, tendo que fugir da seca para São Paulo para não morrer de fome, quando não morre no meio do caminho. Entretanto, os períodos de seca quase nunca produzem essa imagem devastadora que as pessoas conhecem. E quais são os estados que ocorrem essa grande seca? Bem, os estados são Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, que formam o chamado Polígono das Secas. Só lembrando que Minas Gerais não faz parte do Nordeste, e sim do Sudeste. As secas em si ocorrem todos os anos no Nordeste, sim, todos os anos, mas nem todos os anos são tão fortes assim. O nordestino meio que já está acostumado a esse período. É tanto que aqui nós dizemos que no ano existem apenas 2 estações, a do inverno e a do verão. Coincidentemente, a do inverno geralmente bate com a estação oficial do verão, que é quando começam as chuvas. Quando acaba a chuva, inicia-se então o verão, ou verãozão, como alguns gostam de falar. E esse verão só vai se terminar quando recomeçar no próximo ano a estação das chuvas novamente. As grandes secas que produziram essa imagem de devastação na mente do brasileiro, elas ocorrem mais ou menos a cada 30 anos. É tanto que se você for ver algumas músicas um pouco mais antigas, da década de 30, da década de 60, ou então de Luiz Gonzaga, ele cita os anos que ocorrem essas secas. E essas secas foram registradas na nossa história. Ou seja, essas secas são mais ou menos previsíveis e elas ocorrem sim em certos períodos predeterminados. Mas se essa seca já é esperada em certos tempos, então por que ainda há tanta devastação quando elas ocorrem? Bem, a resposta é mais ou menos sim. Seca, fome e miséria são todos um problema de gestão pública. Sim, isso mesmo, de gestão pública. O Nordeste foi o primeiro local do Brasil a ser colonizado, mas desde aquela época nenhum governo ou governante realmente se interessou em resolver a situação da população. O pobre cidadão que está ali apenas tentando sobreviver, ele está preocupado com o dia seguinte, ou no máximo esse dia em si, no que ele vai conseguir colocar na mesa para dar de comida a seus filhos. Então sim, nesse caso, a responsabilidade é do governo. O governo deveria educar a população a se adaptar e esperar esses grandes períodos de secas, pois assim, quando elas viessem, os estragos haveriam, mas não seriam tão grandes como são ainda hoje. E apesar da seca ser um fenômeno natural, a pressão antrópica exercida nos biomas nordestinos tem um papel no agravamento da questão. Mas trataremos disso adiante, olhando o quadro no geral. Adeus povo, adeus árvores, adeus campos. Aceitai minha despedida. E por que a seca se tornou tão falada ultimamente? Bem, porque São Paulo foi atingida por essa seca, a grande metrópole brasileira, o centro do Brasil, por assim dizer. E essa é a primeira seca que ocorre em São Paulo? Não. Bem, e para ser um pouco mais específica, a seca não é em São Paulo, mas na região sudoeste. Mas então como um estado que é tão avançado, tão rico, está sofrendo da seca quase como os nordestinos? Bem, pela mesma questão que os nordestinos. Problema na gestão pública. Sim, esse é o único problema.
Porque São Paulo também tem os seus períodos de seca. Na verdade, todo mundo tem seus períodos de secas. E existe registro, principalmente em São Paulo, desses períodos. E apesar dela ter vindo muito mais forte do que se esperava, já se sabia que ia ocorrer essa seca. Claro, não posso dizer que se sabia exatamente o ano ou quando ia começar, mas se sabia que estava próximo dessa seca. E ela veio. Mas o grande motivo mesmo para essa seca ter ficado tão famosa foi o Cantareira, sim, o grande lago que abastece a maior parte de São Paulo. Nesse exato momento em que eu estou aqui lhes falando, o Cantareira está com apenas 15% da sua capacidade. E isso já é algo bom, porque o Cantareira estava muito pior. Entretanto, as pessoas não têm consciência da gravidade da situação. Ainda existem muitos maus exemplos de pessoas que lavam as calçadas com água tratada, água limpa, que você e eu pagamos. Existe algum tipo de punição para essas pessoas? Não sei, não tenho a mínima ideia. Vira e mexe nós vemos algum caso desse tipo sendo noticiado aí nos meios de comunicações. Entretanto, nunca ouvi falar que alguém foi realmente punido por esse tipo de atitude. Se você conhece algum caso desse tipo que foi punido, ou se existe alguma lei na sua cidade, ou onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, por favor comente aí nos comentários. Crise hídrica, que é quase um sinônimo para crise elétrica. Esse é um dos temas mais abordados que nós vemos dos meios de comunicação. Está faltando algo na sua casa? Provavelmente está. Se você usa caixa, talvez você ainda não tenha notado. Mas eu que moro praticamente às margens do rio, vira e mexe falta água na torneira da minha casa. Porque o governo não quer admitir, mas o que nós vivemos hoje é um racionamento de água velado. Sim, quase todas as cidades já estão tendo um tipo de racionamento, mas o governo não admite, exceto em alguns casos que a coisa está perigosamente feia. A crise hídrica é apenas uma das crises que está se espalhando por todo o Brasil. Está tendo crise em praticamente todos os setores atualmente. E como tudo está interligado, quando uma coisa piora, se não é tratada imediatamente, as outras coisas pioram ainda mais. Por exemplo, a conta da água está cada vez mais cara. E o pior é que a maioria das pessoas sequer sabe que quase metade da água que pagamos sequer chega em nossas casas. E como isso acontece? Bem, isso acontece por vários fatores. Alguns deles são a encanação velhíssima que ainda é utilizada no Brasil, muitas vezes enferrujada, ligações clandestinas, sim, aquele velho gato, você está pagando por ele. Você não sabe disso, mas todo mundo está pagando pelo gato do seu vizinho. E também, como não poderia deixar de falar, os canos que estouram misteriosamente no meio da rua. Mas antes que vocês perguntem, eu vou explicar o porquê quase metade da água que pagamos não chega em nossa casa e por que você está pagando pelo gato do seu vizinho. Bem, para a companhia que distribui, que faz o tratamento da água, existe um gasto que é mais ou menos fixo. O gasto que ela tem no tratamento da água, mais o lucro que ela precisa ter, geram a sua conta d'água. Se metade dessa água se perde antes que ela chegue na sua torneira, você vai ter que pagar essa conta, porque o gasto já foi feito e é preciso ser pago de alguma maneira. E quem vai pagar é sim o consumidor. Se seu vizinho está consumindo água de uma ligação clandestina, o gasto para a companhia é o mesmo ainda. Ou seja, a população vai ter que pagá-la de um jeito ou de outro. A companhia não pode ficar no prejuízo e ela não vai, de certeza. Ela vai aumentar a sua conta para compensar a água que seu vizinho está usando de maneira clandestina e às suas custas. Só para lembrar que o tratamento da água é caríssimo, caríssimo, pois a água que a companhia retira do rio in natura vem totalmente poluída. Totalmente. No rio são despejados todo tipo de porcaria, ou seja, esgoto residencial, esgoto industrial, lixo de todo tipo e os agrotóxicos que são usados na agroeconomia, que quando chove, quando acontece de chover, são arrastados e levados para os rios ou para os lençóis freáticos. Ou seja, de uma maneira ou de outra, quando essa água for ser tratada, tudo isso é necessário ser retirado antes de ser entregue. Só a nível de curiosidade, cerca de 40% de toda a água do Brasil sequer chega na torneira do consumidor. Enquanto no Japão, por exemplo, a taxa de perda de água não passa de 3%. Adeus povo, adeus árvores, adeus campos. Aceitai minha despedida. E a crise hídrica é tipo uma crise tipo bola de bosta. Não tem a bola de neve? No nosso caso é uma bola de bosta. Ela vai girando e vai piorando ainda mais a merda.
Então, dentro do assunto do tratamento da água, vamos dar um exemplo de como essa bola de bosta aumenta cada vez mais. Quanto menos água no rio, mais a merda, aquela merda que vem do seu esgoto in natura, que pouquíssimas cidades do Brasil fazem o favor de tratar antes de jogar dentro do rio, aumenta a sua concentração. E para a empresa que vai tratar esse fluido, essa água nojenta, vai dar muito mais trabalho, vai sair muito mais caro, e quem vai pagar por isso é você e eu. Outro grande problema advindo da crise hídrica é a crise elétrica. Afinal, no Brasil, as duas coisas estão intimamente ligadas, já que a grande parte da energia gerada no Brasil vem das hidroelétricas. Olha que coisa bonita. Então, os reservatórios em todo o país, tanto no sudoeste como no nordeste, estão secando e secando e secando, sem previsão de melhora. E praticamente toda a indústria brasileira necessita dessa energia. Todas as casas necessitam ter energia. Todos os hospitais, todas as padarias, todos os restaurantes, tudo que você imaginar hoje em dia necessita de energia elétrica. Mas então, como resolver esse problema? Fazendo uma transposição? Não. Existe alguma solução de curto prazo para esse grande problema? Não. Todas as soluções que sejam realmente eficazes são de longo prazo. E esse é um problema absurdo. Por quê? Porque digamos que uma solução para esse nosso problema demora mais 30 anos até que venha a próxima grande seca e todo o Brasil seja novamente afligido. O que acontece? Teríamos que começar a nos preparar de agora. Mudar as políticas públicas para se preparar para a próxima seca, para a próxima crise hídrica, crise energética, crise econômica, o que exige da população e do governo um comprometimento que está acima das nossas capacidades atuais. E por que eu digo isso? Eu estou por acaso dizendo que você não tem a capacidade de melhorar o nosso quadro para os próximos 30 anos? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a massa, a população em geral, se comporta de maneira muito burra, infelizmente. E o governo tá cagando e andando para as pessoas. Os pobres vão se lascar mais uma vez, e quando a próxima seca chegar, as pessoas ainda estarão no mesmo estado de ignorância. Porque o governo não se importa com as pessoas. O governo só se importa consigo mesmo. Então o ideal seria que as pessoas se movimentassem enquanto essa memória está recente em suas cabeças, para produzir leis e políticas que venham a refletir daqui a 30 anos. E aí sim nós teremos um produto sólido, um Brasil que não se assustará com a seca nessas proporções. Mas isso só depende de você e de mim. Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino. Como não tenho outro da pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, se há muitos na freguesia, por causa de um coroné que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem falo, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino de Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Maria, mulher de outros tantos rafinados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais a tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a mesma morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida.